Muita gente aí ensina de várias formas aí para você instalar o driver da RX 580, né? Essa plaquinha de vídeo aí que vem do AliExpress, né? Que geralmente os drivers eles dão realmente muito problema, tanto para encontrar quanto para você instalar. Às vezes você instala um driver errado, às vezes você instala aí um driver que aparentemente deu certo, mas não está dando certo, está dando aí conflito e acaba por aparentemente dar alguma zica nas configurações da placa de vídeo. Isso é um problema muito comum com as RX 580. Se você já instalou várias RX 580 e está assistindo o vídeo só para assistir, cara, imagino que você sabe o que eu tô falando, né? Mas se você tá aqui e quer instalar aí o driver, tá com problemas de instalar o driver da RX 580, cara, eu vou te ensinar aqui duas formas, duas maneiras de como que você pode instalar o driver da RX 580, que são as duas formas que eu particularmente utilizo. A primeira delas é a mais tradicional, você pode utilizar aí a própria AMD. Lembrando que a RX 580 ela é da AMD, né? A GPU, né, a unidade gráfica de processamento, ela é da AMD, então você pode utilizar o chamado Adrenaline Edition, né? Que é o aplicativo da AMD Software. E como que você vai fazer para utilizar? Você pode colocar no Google lá AMD Software, né? Ou AMD Adrenaline, e você vai vir aqui nesse Advanced Micro Devices, né? Que são os dispositivos e as aplicações da própria AMD. Então, no caso aqui fica bem legal mesmo, porque você está pegando o software direto da AMD, então está evitando problemas futuros. É como eu falei, eu já instalei várias RX 580 de várias marcas, de várias empresas chinesas, né? E algumas se adaptaram muito bem utilizando o Driver Buster, utilizando alguns instaladores de drivers aí mais tradicionais no mercado, principalmente o Driver Buster. Mas outras a RX 580 acabaram por ter problemas mesmo utilizando o Driver Bus, que é uma excelente ferramenta, né? Então, no caso aqui, eu comecei a utilizar a AMD Adrenaline. E como que você vai utilizar? Você vem aqui em Downloads e Support, certo? Você clica aqui e daí você vai simplesmente abrir essa aba aqui bonitinha, né? E daí você vai vir em Drivers, certo? Em Drivers aqui, ó, você vai ter a opção de colocar ali a versão da RX 580. Você pode colocar aqui, ó, RX 580 e você vai ver aqui, ó, Radeon RX 580, Radeon RX 580 RX e tantas outras plaquinhas aí, ó, para você instalar o driver, certo? Só que lembrando, essas placas da RX 580 aqui, a gente compra no AliExpress, que chegou para você, você está querendo instalar o driver, elas são uma RX 580 2048 SP, cara. Ela não é uma RX 580, né? Você pode ver que eu salientei aí bastante, eu deixei bem grifado, isso não é uma 580, né? Então é por isso que dá esse conflito de drivers, aí esse conflito de operacional de driver, né? Então é complicado você vir aqui e selecionar aqui uma RX 580. Eu oriento você fazer o seguinte, cara. Você vem aqui baixar os drivers do Windows, ó. Baixa os drivers do Windows. Isso aqui você vai pegar, você vai baixar, nesse caso tá dando esses sites aqui são todos bugadinhos, tá? Se continuar aqui aparentando esse erro de HTML, você vem aqui, ó, clica com o botão direito, copiar link, e daí você clica na próxima aba aí, ó, e você vai ver que o endereço ali tá .exemplar, tá? Se você ficar mostrando esse erro aqui, né, tá baixando um .html, não é o HTML que a gente quer o executável. Então nesse caso aqui, copiei numa nova aba e clica em OK. Você pode ver que vai vir para essa aba aqui que está iniciando o download. Se não iniciar, você clica aqui para iniciar, né? Ó, em drivers ali, e daí ele vai iniciar o download. Então você pega aqui essa ferramenta, certo? E daí você pegando essa ferramenta, é só você seguir o passo a passo, cara. Você segue o passo a passo ali, e daí essa própria ferramenta da AMD, ela vai reconhecer a sua placa de vídeo e vai instalar o driver certinho ali, que é a 2048 SP, e tanto se a BIOS tiver uma versão X, uma versão Y, ela vai instalar a certinha, cara. Eu oriento que você utilize a AMD Adrenaline, certo? Se você quiser ser mais seletivo, se você quiser experimentar, você vem aqui e digita o RX 580. Lembrando que é uma Radeon RX 580, você vai lá e você baixa lá a parte gráfica dela, certo? Ó, enviar. Você clica em enviar e daí você vem aqui daí você tem que ver a versão, né, da habitagem, a habitagem da sua placa-mãe. Você tem 64 bits e 32 bits, né? Então, nesse caso aqui, eu vou em 64 bits, que é a minha versão. E daí você também tem a mesma opção lá atrás, né? Que eu mostrei para você, que você podia baixar naquela tela preta. Só que aqui você tem Auto Detect e Install aqui para você, uma autodetectagem de que tipo de placa de vídeo que você tem. E ele já vai instalar também. Então você pode vir por aqui, né? Você pega uma RX, a Radeon RX 580 ali, clica ali na opção
e aí em seguida você vem aqui e daí você clica em Auto Detect, que eu oriento que você vá para o Auto Detect, que ele vai instalar o driver certinho, mesmo sendo uma 2048 SP, que se a gente for voltar lá, cara, você vai ver que não tem uma 2048 SP. Não, 580, ó, você não tem essa opção de 20, é uma RX 580 2048 SP. Se eu clicar 2048 aqui, não existe, cara. Ó, não existe. Por isso que é importante você colocar só 580 RX 580, clica em cima, clica em enviar aqui, ó. E daí você vai no teu sistema de bits, né, ou no teu sistema operacional aqui. No meu caso, o Windows 10. E daí você vem, clica em download e você instala, ele vai reconhecer tudo e vai instalar o driver correto aí na sua máquina, beleza? Ou, se você quiser ser um cara mais arriscado, você vai direto no Adrenaline Edition, né? Ele vai instalar o Adrenaline Edition compatível com uma RX 580. Só que lembre, não é uma RX 580 que você tem, ela é uma RX 580 2048 SP, cara. É totalmente diferente de uma RX 580, beleza? Então, por isso que é muito, mas muito importante você ir aqui em Auto Detect. E você instalou, tá beleza. Essa é a primeira parte, né? Eu oriento que você faça por aqui. O segundo que eu oriento aqui é você utilizar os drivers da Intel. Você vem e segue todos os passos. No meu caso aqui eu já eu já utilizo. Então no caso aqui embaixo, ó, você pode ver que eu tenho o drive Intel verdinho ali, assistente de drives e suportes da Intel. A vantagem de você utilizar a Intel é a mesma vantagem que você utilizar os drivers da AMD, direto da AMD. São drivers originais, são drivers que não vai dar erro na tua máquina e não vai dar erro gráfico, né? Que mesmo que você instale o drive e aparentemente muda a resolução, deixa tudo bonitinho, às vezes sempre dá uma zica de superaquecimento, sempre dá uma zica de travamento. Por quê? Porque isso é incompatibilidade do driver. Então é importante mesmo você baixar os drivers, pegar os drivers de lugares que são coerentes, que não vai danificar o seu computador. Então nesse caso, no meu aqui já tem que começar, né? Ele só vai fazer uma varredura. Mas no seu, quando você vir nessa página aqui de Intel Drivers aqui, que você também coloca no seu buscador, né? No Google ou em qualquer lugar que você utilize, Bing, Opera e tantos outros que tem aí buscadores, você coloca Intel Driver e daí você vai vir aqui nessa página da Intel. Daí você vai vir e começar. Ele vai ter que reconhecer o teu computador. Eu já gravei um vídeo aqui de como você utilizar a Intel para atualizar e instalar drivers no seu computador. Ele vai pegar um arquivo, vai jogar no seu computador só para reconhecimento. Depois a própria Intel deleta esse arquivo automaticamente. Então ele vai reconhecer o teu computador e vai puxar todas as informações do teu computador. No meu caso aqui, ó, ele já puxa todas as informações do meu computador, né? Olha só. Vamos ver aqui. Opa, cliquei na opção errada. Mas ó, começar agora, né? Ele vai escanear o teu computador e depois vai aparecer a mesma opção que tá tendo aqui. Pode estar um layout diferente dependendo de quando você está assistindo. Sucesso. Então, nesse caso aqui, ele vai pegar todas as informações do meu computador, ó, todas essas informações. Tem uma RTX 3060 Ti, ele vai puxar as informações do driver, tudo, a resolução que tá, ó, bits por pixels, tudo, frequências, hertz, tudo. Então, vai praticamente assim. E ele atualiza automático. Se você vir aqui atualizações disponíveis, ele vai ter as opções de atualização. No meu caso, não tem atualização, beleza? E por que eu não oriento o Driver Bus? O Driver Bus é uma excelente ferramenta, mas se você tem uma RX 580, imagina que você tem um kit Xeon. Então, dependendo do kit Xeon que você tem, pode ocasionar aí uma pane na sua placa-mãe, tendo que reinstalar a BIOS, cara. E se tiver que reinstalar a BIOS, daí o que vai acontecer? Você vai ter que, se você não tiver as ferramentas adequadas, você vai ter que levar aí uma assistência técnica e pode sair caro. Então não oriento que você utilize aí o Driver Bus se você estiver utilizando o kit Xeon, porque eu não sei que tipo de kit Xeon que você tenha. E dependendo do kit Xeon, pode corromper a tua BIOS. Então eu oriento aqui que você utilize tanto a Intel quanto a AMD ali, a Adrenaline, para você instalar os drivers da RX 580. Com isso, eu tenho certeza que vai instalar, que não vai corromper, que não vai dar problema nenhum. Eu garanto mesmo, porque eu utilizo bastante a AMD Adrenaline. E se corromper, se der algum problema na tua RX 580, cara, você está utilizando os drivers da própria AMD. Se deu problema na sua placa de vídeo, significa que você precisa acionar a garantia. Então, entre em contato com o vendedor e fala, ó, pô, instalei o drive lá da própria AMD e corrompeu a placa, né? Então tem problema na placa, eu preciso da garantia. Porque não faz sentido você baixar os drivers da empresa que fornece a placa de vídeo e corromper a placa de vídeo, né? Não tem sentido. Agora, se você estiver utilizando o Driver Bus e corromper a BIOS da
da RX 580. Daí sim, tem lógica, né? Porque você tá pegando do Driver Bus e não da AMD, da AMD Adrenalina, que é direto da AMD. Ou simplesmente, se você utilizou a Intel Drivers aqui e também corrompeu, cara, tem problema na sua placa. Porque a Intel, cara, nós estamos falando da Intel, uma das maiores fornecedoras de drivers do mundo, né? Ela tem patente com isso tudo. Ou seja, patente significa que ela tem direito sobre isso tudo. Então ela sabe o que ela está fazendo. Beleza? Então eu vou ficando por aqui e espero que tenha resolvido o teu problema. Um grande abraço, fera!